Para tudo na vida, quando se precisa sair de uma situação repetida, ou quando se sente refém das circunstâncias, quer quebrar um padrão, quer quebrar um ciclo, pergunte-se por quê. Investigando, indo ao fundo no porquê, você terá a causa. E a causa vai te trazer a solução. Sem entender a causa, você não entende o como sair dessa situação. E é por isso que no vídeo de hoje nós vamos ver 5 pontos fundamentais para que você quebre esse padrão, saia desse círculo vicioso e assuma todo o potencial que você veio para exercer na sua vida. Então, vamos embora. E o primeiro ponto que faz com que você grude mentalmente, energeticamente em alguém, obceque com alguma situação ou alguma pessoa e abandone a si mesmo a sua vida, coisas que são importantes, enfim, fique nesse ciclo repetido, é a mentalidade de escassez. Mas quando a gente fala de mentalidade de escassez, eu vou até linkar um vídeo aqui, tá? Vou deixar esse vídeo linkadinho para que ao final desse você também assista se não tiver assistido. Não é simplesmente acreditar que você não é merecedor, essas coisas todas que são faladas de forma muito generalista. Não. A pessoa desenvolve uma mentalidade de escassez quando ela não recebe amor, quando ela não recebe atenção, quando ela não é valorizada, validada ainda nos estágios iniciais da vida, né? Na primeira, na segunda infância e criancinha, criança pré-adolescente. Se ela recebe o contrário disso, ou se ela não recebe isso, ela vai entendendo que o amor, a atenção, a valorização, o tratamento digno, essas são coisas raríssimas, são coisas muito escassas. Então, se você desenvolveu essa mentalidade de escassez em você, quando você se relaciona, quando você troca com alguém e essa pessoa te dá um olhar, te dá uma atenção, te faz um elogio, muitas vezes pronto, bastou. Por quê? Inconscientemente você tem essa percepção. Veja, não é uma crença, algo genérico, é uma percepção. Todo programa implantado na gente inconscientemente, gente, é uma crença que já se tornou convicção. Então você não elabora assim, isso é uma crença que eu tenho, eu acredito nisso, não. A sua elaboração ela é direta quando você troca com as pessoas e com as coisas. Isto é uma verdade. Pessoas amorosas, pessoas amigas, pessoas verdadeiras, pessoas que me valorizam são raras. É raríssimo, é raro demais. Então, imagina, quando você recebe um olhar, quando você recebe um tratamento digno, é muito difícil você não grudar. É muito difícil você não obcecar com a pessoa. É muito difícil você não pôr a pessoa num pedestal. Porque imagina, você está num deserto morrendo de sede. Se você encontra uma gotinha de água, nossa, não é? Então, quando a gente fala de mentalidade de escassez, eu sei que existem certas palavras que caíram num uso muito raso, né? De alguns coaches, por exemplo. Mas aqui a gente vê, talvez, os mesmos vocabulários de forma muito mais profunda. Então, a mentalidade de escassez, ela é uma percepção de vida, de que algumas coisas são raras, muito preciosas, muito raras. E aí você pode me dizer, mas Bárbara, pessoas que tratam bem a gente, pessoas que respeitam, que valorizam, são realmente raríssimas. E aí eu te falo, você está suscetível a quando receber esse tratamento, que é nada mais do que uma coisa digna, gente, você obcecar com esse fulano, com essa fulana. Entende? Como eu resolvo isso, Bárbara? Se eu ando pela vida observando que as pessoas realmente não tratam bem. Existe uma coisa, gente, que se chama confirmation bias, ou viés de confirmação. É porque o inglês tem algumas traduções que vão melhor com algumas coisas, mas é o viés de confirmação. Todo mundo já fez aquele exercício bobinho de coaching, né? Observe os carros azuis, conte os carros azuis. Você fica 10 minutos contando os carros azuis e quando ele te pergunta quantos carros vermelhos passaram, você falou, que carro vermelho? Você nem sabe. Você acha que não passou nenhum. E quando vai ver o filminho, olha, passaram 7 carros vermelhos.
Então, o confirmation bias, o viés de confirmação, atua no nosso campo magnético em conjunto com a lei da atração. Gente, é tudo a mesma coisa. Só que aqui, numa visão mais profunda das coisas, e não lei da atração como fique afirmando que vai vir, né? O seu conjunto perceptivo, que é o que a gente trabalhou nesse vídeo aqui, que eu também vou deixar nos cards, você já entende isso. Que se você tem como convicção uma coisa, é aquilo que você vai encontrar na sua vida exterior. Então, é preciso começar a entender. Eu achei que era uma percepção real do mundo. Mas essa percepção real do mundo, de que ser bem tratado é raro, ela vem de uma convicção. E essa convicção vem de uma crença. Ah, se é uma crença, eu posso mudar. O segundo motivo pelo qual você está obcecando com as pessoas, mas isso não tem nada a ver com as pessoas em si, e diz de você, e esse vídeo é sobre como você pode perceber e mudar esse padrão, é projeção. A projeção vai falar daquilo que você idealiza, que você sonha, de uma falta que você teve na sua juventude ou num relacionamento anterior, ou numa situação de vida sua que está muito difícil, e você projeta num outro um salvamento, uma solução, um buraquinho que ele vai preencher dessa falta ou dessa situação difícil que você quer evitar na sua vida atual. Não podemos seguir nos relacionando projetando, porque a projeção vai fazer com que você grude no outro com toda certeza. Então, veja o seguinte quando você estiver conhecendo alguém ou essa pessoa que você está obcecando que você quer soltar. Eu conheço mesmo essa pessoa? Conhecer uma pessoa, a gente vai dizer, de saber como essa pessoa lida em momentos de crise. Quando as coisas não estão boas, quando as coisas não estão caminhando bem, como que ela lida com conflitos, quando ela é atacada, quando ela não está num bom dia, quando o cenário não está favorável para ela, como ela trata as outras pessoas de forma geral, não só as pessoas próximas a ela, ou quando tem algum interesse. Isso é conhecer alguém. Por isso que a gente tem que tomar o nosso tempo para conhecer alguém. Para realmente, de fato, encontrar uma vez, encontrar outra, em situações diferentes, sozinho, em público, estar atento na fala, no que a pessoa traduz. Mas veja que na projeção, nós nem damos tempo de conhecer o outro. Ah, o outro é incrível, o outro é perfeito. Por que que o outro é incrível? Porque ele é perfeito. Porque eu não estou vendo ele. Eu estou vendo os meus desejos de ser validado, de ser compreendido, de preencher buraco, de me salvar de uma situação difícil que eu estou na minha vida, de tudo isso. Você já observou que quando você está muito bem, quando, sei lá, você está com um financeiro legal, ou quando você está se sentindo bem com a sua aparência, ou quando você acabou de trocar com amigos e você está tranquilo, que o outro não fica tão perfeito e tão incrível? Gente, a gente tem que começar a olhar essas coisas, né? Quanto menos interessante a nossa vida está, e isso é um outro ponto que a gente vai falar aqui já já, mas ainda dentro da projeção. Quanto mais a gente pedestaliza, idealiza esse outro, mais essa projeção é um indicativo, é um fator que vai mostrar que tem alguma falta no nosso hoje, na nossa vida. Eu quero ser salvo, eu quero sair de onde eu tô, e é esse outro perfeito que pode me tirar. Então, não ver as falhas do outro, idealizar o outro, vem sim de um lugar de querer sair de si. Faça o exercício aí agora. Observe, deixa aqui nos comentários se você já sacou isso. Quando eu estou muito bem, quando eu estou muito pleno, quando eu estou muito plena, quando eu estou ótimo, eu consigo ver mais que o outro não é isso tudo. Então, era essa falta que você estava tentando localizar ali. Isso te cega, isso faz com que você não enxergue a verdadeira dinâmica das situações. E quem vai para Cloud9, né, quem vai lá para o alto, do topo das nuvens, cai, estabaca com a cara no asfalto. Como dizia a nossa diva Katy Perry em Wide Awake, não é isso? Pois é. Aprenda com tia Kate. Vou trazer 2 exemplos para ficar mais claro aqui quando é projeção e quando é um sonho possível de ser realizado, tá? E aquela pessoa realmente pode entrar nessa dinâmica da realidade, de algo que vai te fazer bem de verdade.
Quando é projeção? Eu sonho com alguém que vai me curar de todos os meus traumas. Peraí, isso é uma projeção do caramba. Por quê? Porque só você, com o seu olhar, a sua abertura, você se posicionar pronto para se desfazer desses traumas, ou seja, a pílula vermelha, enxergar o real que você não via antes, é que vai fazer com que você vá curando e vá limpando. Porque o outro, gente, ele pode ser um veículo de ajuda na cura dos traumas, mas você não sabe se vai ser um veículo para o bem ou para o lado contrário. Quantas coisas você já passou, quantas pessoas já foram agentes de crise, de caos, de bagunça na sua vida, e essa bagunça fez com que você realmente parasse de seguir uma ilusão. Então, cuidado com o que você deseja. Eu desejo alguém que limpe os meus traumas, venha um trauma pior. Vem uma situação pior para você falar, meu Deus, eu não posso mais repetir. Mas foi você. Ainda assim, numa situação difícil com alguém, numa situação muito boa, é você que decidiu parar de repetir os erros. Não é verdade? É você que vai decidir quando já é o suficiente de sofrimento, quando chega, quando basta. Então, se existe essa crença profunda de que alguém vai te salvar, de que alguém vai te liberar de muita coisa, comece a entender que isso é uma projeção, né? E faça aquela perguntinha da introdução do vídeo. Por quê? Por que eu quero ser salvo? Anote todas as características do parceiro ou da parceira ideal, ou esse cara ou essa garota que você obcecou, ou até mesmo essa situação de vida que você obcecou. Anote tudo que você idealizou e veja por que você não acredita que você pode se dar isso, ou que talvez você consiga ter essas coisas em situações e pessoas diferentes, nos amigos, no trabalho. Talvez você possa pulverizar e não concentrar tudo numa pessoa que sempre vai dar em projeção e mais problema. Um exemplo de um sonho factível possível de ser alcançado. Desejo ter uma família, desejo ter um companheiro, uma companheira. É um sonho super possível de ser realizado, né? Mas não uma pessoa ideal que vai te liberar de tudo. Não é alguém que te tira. É quando você está pronto para. E você sabe muito bem disso. Quantas pessoas você tentou liberar, salvar, ajudar, e a pessoa não quis, ela rejeitou, e ela até te acusou de estar causando dano na vida dela. Quando uma pessoa tem uma bela resistência às curas, ela está dizendo, não vou ser curado, não há nada que você possa fazer. E você também é assim. E de outra forma, você já conseguiu observar que na sua própria vida, às vezes a vida te deu uma coisinha desse tamaninho, e você fez uma grande e bonita cura. Onde ninguém viu a possibilidade de cura, você fez, não foi? Então, é simplesmente o seu desejo de curar. É dizer, não vou mais repetir nhaca, cansei de sofrer. Não é o outro que vai te liberar de nada. Mas uma família bonita, um relacionamento saudável, né? Um relacionamento romântico, amoroso, se é o que você deseja, um parceiro, uma parceira, é super possível sim, desde que não haja projeção. E o terceiro ponto pelo qual você obceca com alguém ou com alguma circunstância é porque quando você obceca e você fica no daydreaming e você fica na fantasia e você cria diálogos com essa pessoa e você imagina que vai encontrar ela a qualquer momento na rua e você imagina que vai te ligar, ou seja, né, você desenvolve esse cenário hipotético, você pedestaliza as atitudes da pessoa, você evita de ter que tomar ações reais e práticas na sua vida. A fantasia nos poupa da realidade. Se eu digo que nenhum homem presta, se eu digo que nenhuma mulher presta, mas só o fulano, só a fulana, paira nos meus pensamentos como um príncipe, uma rainha, etc. Ou se eu digo que não tem nenhuma situação de trabalho para mim, que não existe trabalho para mim no Brasil, que a economia tá horrorosa, mas eu fico fantasiando que eu tô rico, que eu tô rica nas Maldivas, ou que eu virei uma blogueira de sucesso, eu não preciso tomar atitude. A minha fantasia tá me suprindo. A minha fantasia tá me tirando do real. E o real é estar pronto para quebrar a cara. Eu quero fazer amigos, eu quero fazer amigas, mas eu não ponho a minha cara. Eu não saio com pessoas. Então eu não corro risco
de conhecer pessoas desagradáveis. Eu não corro risco de voltar para casa sozinho depois de uma festa e falar, nossa, foi difícil aquele evento. Tô sozinho mais uma vez. Eu não corro esse risco. Porque na minha cabeça eu tô vivendo essa fantasia, essa ficção. É possível obcecar com amizade, né? Eu obcequei que fulano é meu amigo, que fulano tem que ser o meu amigo. Fulano às vezes nem sabe que eu existo. Existem níveis e níveis de obsessão. Tem gente que obceca com pessoas que são artistas, são famosos. Tem gente que já obceca com pessoas que convive minimamente ou que teve um relacionamento, mas não tem mais. Varia, tá? Mas independentemente desse seu cenário hipotético, obcecar com alguém traz esse confirmation bias, traz esse viés de confirmação de que se tem alguém perfeito na cabeça, na vida, ninguém é perfeito. Não aparece gente legal, não aparece gente bacana, não aparece gente que presta. Por quê? Porque a sua energia, o seu território mental está ocupado pelo fulano, pela fulana. Ou pelo trabalho dos sonhos, e aí você não tem que mandar currículo, você não tem que gravar o primeiro vídeo para o YouTube, para o Instagram, você não faz. Você não faz. O sonho te tira da realidade. Então, quanto mais você pedestaliza, mais você obceca, menos riscos reais você corre. Agora, mais a sua vida também corre de você, né? Ela tá passando aqui, ó, enquanto você tá na mente. E é o que eu sempre falo nesse canal. Quando você faz da mente um lugar para morar, sendo que a mente não é um lugar para morar, a mente é uma ferramenta, né? O nosso mental é uma ferramenta. Você busca refúgio na mente. O que acontece? Nada se concretiza na sua vida. Os anos vão passando, você fica estagnado naquela fragilidade de lidar com as situações reais. O medo de frustrar não passa, pelo contrário, pode só aumentar. O medo de se decepcionar com as pessoas, né? É igual na pandemia, a gente ficava só enfiado em casa. Quando saiu, pensou, meu Deus, muita gente fez isso, né? Quando saiu, falou, agora eu vou fazer tudo que eu não fiz nesses 2 anos, né? E foi uma loucura, não é verdade? E outras pessoas falaram, nunca mais eu vou sair de casa, eu vou ficar aqui. Como que a mente interpretou isso? Então, observe, quando você mora só na sua cabeça, nas ficções que você inventa, nas fanfics que você cria, quando você vai encontrar um cara, uma garota, quando você vai ir numa entrevista de emprego, tem que ser perfeito. Porque você não está exercitando o convívio, você não está exercitando experiências novas. E ai dessa pessoa, dessa situação, se não for perfeito para você, né? Então, se ponha na vida, vai viver. Quer amigos? Vai fazer. Ah, mas eu não sei aonde. Vai fuçar. Né? Vai fuçar. Ah, mas eu saio sozinha, eu fico sozinha. Acontece. Mas às vezes você vai sair sozinho, vai encontrar gente também nada a ver. Acontece. Às vezes um amigo de um amigo vai te chamar, também vai ser nada a ver. Acontece. E aí você vai vendo que não tem nada demais nas pessoas, que não tem essa coisa incrível. É igual você, é normal, ET, né? Normal, tá? Então, o exercício de estar na vida real é o que fortalece a mente e não o contrário. E isso tudo, gente, nos leva ao 4º ponto, que parece um pouco forte, mas eu vou mandar mesmo assim, que é, você obceca porque você tem uma vida que você odeia. Né? Mandando uma realzona aqui. Tá? Porque eu sou muito suave, eu vou muito tranquilinha com vocês. Nos cursos não, nas consultas individuais a gente mete bronca. Nos cursos também a gente pega, né? Mas aqui no YouTube eu vou muito suave, porque não sei quem tá me ouvindo, é profundo, mas a gente faz todo um parêntese, só que nesse 4º ponto eu vou mandar essa real mesmo, né? Tô constantemente obcecando, eu tenho uma vida que eu odeio, que eu abomino, que eu não queria estar vivendo essa realidade. O que eu preciso fazer? Eu preciso mudar a minha realidade. Como? Da noite pro dia? Não. Algumas coisas sim. Algumas coisas você pega, um beijo, tchau, cortou, acabou. Mas a maioria não, a maioria é processo. Né? Então, assim,
Não gosto da cidade que eu moro, eu vou ter que fazer um planejamento para eu sair. Não gosto do trabalho que eu tô, eu vou ter que fazer um planejamento, eu vou ter que... Só que esse planejamento tem que ser seguido de um dia a dia, um dia a dia. Um dia a dia que não vai ter retorno rápido, um dia a dia que as pessoas não vão te entender, um dia a dia que você pode ser julgado por fazer mudanças, um dia a dia que você pode estar sozinho, um dia a dia que você vai ter que entender os seus demônios, os seus medos, fazer o seu trabalho de sombras, de limpeza de sombras. Isso tudo vem nesse pacotão de eu tô numa vida que eu não gosto, ou eu tô numa vida que eu abomino. E eu vou ter que começar a mudar. Não importa se é com 30, com 40, às vezes com 70 anos, 65. Começar a mudar. E aí quando você olha para essas coisas e vê que o corpo não tá interessante porque você não cuidou, que você largou, que o trabalho não tá dando resultado, né? Que não tem relacionamento, que não tem amigo. Quando você olha, você fala, não tem como, isso aqui eu não tenho condição de olhar para minha vida. Porque se eu olhar, eu vou ter um troço. Se eu olhar, eu vou ter um negócio. Então eu prefiro ficar aqui. Fulano vai cuidar de mim quando fulano aparecer. E aí você faz tanto essa ligação de dopamina, de prazer com essa pessoa, que você adia a mudança da sua vida real. Por isso que o tópico 3 e o 4 estão muito interligados, mas esse 4 é isso. Eu tô numa vida que eu odeio, que eu abomino. Eu tô num estilo de vida que não tem a ver com a minha personalidade. Vai levar 5, 10, 3, 1 ano. Quanto tempo vai levar para eu mudar? O que eu posso começar a fazer agora? Eu preciso fazer. Eu sou o único agente responsável pela minha vida. Talvez você que esteja assistindo, você cuide de gente idosa, você cuide de bebezinho, você cuide de criança. Mas você precisa, em primeira instância, cuidar de si. Então, é isso. Às vezes, quando você cuida de muita gente, você tem que fazer mais devagarzinho do que uma pessoa que só tem ela para cuidar dela, né? Mas você vai conseguir. E às vezes parece que você só tem contras e não tem prós. Que a pessoa sozinha é a pessoa que tem prós. Mas ela também só tem ela. E às vezes quando você cuida de algumas pessoas, essas pessoas também dividem e cuidam um pouquinho de algumas áreas da sua vida. Se você tem um marido que é um companheiro, uma esposa que é companheiro. Então, não é só a pessoa sozinha que tem tudo a favor dela. Tudo tem prós e contras, né? A gente pode usar de todos os artifícios mentais e conceituais sobre a nossa vida para não agir. Mas vai sempre culminar nisso aqui. Você é o único agente responsável pelas mudanças. Você está numa vida que você abomina. Precisa começar a mudar. Não entregar os pontos, porque senão a obsessão vai ser sempre o seu refúgio da sua própria vida. E esse ponto 5, eu tenho que colocar para vocês porque muitas vezes a pessoa cortou uma relação. Ela mesma deu um basta, deu um fim, ou saiu de um trabalho que não era bom, ela finalizou. Mas ela continuou obcecando com aquela pessoa, com aquela coisa, com aquela situação. Por quê? Porque quando ela estava vivendo aquilo, ela se traiu demais. Então ela fez o corte, mas hoje ela carrega uma culpa. Vocês entendem? Veja se não é o seu caso. Por mais que seja um vídeo de YouTube, não é um curso, não tem como, né, estender demais, aprofundar demais. Eu tento colocar todas as pessoas aqui nos exemplos que eu dou, né, o máximo de gente possível. Então, se você não se viu em alguns exemplos, em alguns pontos, veja esse ponto aqui. Tive intuições, Bárbara, eu não segui. Eu fiquei tempo demais numa situação, então hoje eu me sinto culpada comigo mesmo. Eu tinha que ter saído antes. Eu perdi tempo. E aí, para que você não lide com isso, com essa culpa enorme, você ainda carrega um e se eu tivesse ficado? E se eu tivesse traído um pouquinho mais a minha intuição? Porque você não quer olhar e ver que foi tempo perdido,
Porque nada é tempo perdido, mas seu psicológico interpreta assim, né? Eu não quero olhar e ver que foi tempo perdido, que eu doei 20 anos num casamento, Então, eu ainda coloco a pessoa no pedestal. Eu ainda falo, não, mas eu errei demais, eu fiz muita coisa. E claro que as duas partes envolvidas tiveram responsabilidade na dinâmica, mas vocês entendem esse ponto aqui, como ele é delicado, é importante perceber. O remorso e a culpa faz com que você fique ainda tentando salvar uma situação que já foi. Você não vai voltar, você não quer voltar, mas você sempre se pega no e se tivesse sido diferente? Então você continua com a nostalgia do que foi bom, com a nostalgia do que foi bom. Não cuida da sua vida. Entrega a sua vida. E fica nesse ex-marido, nessa ex-mulher, naquela situação X, Y, Z. Gente, tem gente que obceca com situações, por isso que eu dou os exemplos aqui também, né? A pessoa tá com 59 anos e tá falando, nossa, mas quando eu tinha 23, eu poderia ter sido modelo, toda hora me chamavam para ser modelo e eu não queria desfilar. Tá bom, você tem 59 e você tem uma empresa de contabilidade. Ok. Vamos olhar para isso? Mas eu, não, mas eu era modelo, eu era muito bonito, todo mundo... Porque provavelmente quando ela era muito jovem, ela não deu o valor mesmo, ou o destino fez com que ela não... N possibilidades. Mas ela não usa do estoicismo que a gente viu no último vídeo, no vídeo anterior a esse, e aceita as coisas como são. Não, ela tá obcecada. E aí ela vê uma menina que é modelo, um cara que é modelo, ela pensa uma atriz que é modelo na novela, e ela tem essa obsessão com uma situação de vida. Sendo que a vida dela avançou. Por causa desse remorso, essa culpa de não ter ouvido a sua intuição. E a gente sabe que se a gente não solta essa pessoa, essa coisa, essa situação que já foi, ou que talvez nunca tenha sido, se você não soltar o seu hoje, você está completamente relapso com ele. Relapsa. Ele está passando. E a sua única possibilidade de ser feliz e realizar os seus sonhos factíveis é aqui na vida real. Então, vá olhando se você não tem essas culpas. E quando a gente carrega a culpa ou remorso, é preciso, muitas vezes, fazer um trabalho terapêutico. Procure um profissional. Não precisa passar por uma consulta individual comigo, só se você quiser. A gente vai olhar a fundo esses seus bloqueios aí, tá? Do passado, de energia de outras pessoas para te liberar. Mas se você não quiser passar comigo, procure um psicólogo, um terapeuta, uma pessoa que você se identifique. Porque na culpa, no remorso, florear as situações é muito comum, é muito recorrente. E esse outro terapeuta, esse profissional que não vai te julgar, ele vai te ajudar a perceber, olha, não era esse ideal todo, não. Não era essa perfeição que você estava imaginando todo, não. Nesse trabalho de modelo você ia ganhar uma merreca, você ia ter que ficar, né? Uma série de coisas. Poderia ser que você se deslanchasse ou não. Nessa situação com essa pessoa que você viveu há 20 anos, que você não casou, vamos soltar essa pessoa porque você não sabe como que teria sido o dia a dia desse casamento. Então, nesse quinto ponto é muito importante na culpa e no remorso ter um olhar de um terceiro, que é uma pessoa que não julga, geralmente um profissional terapêutico qualificado para te ajudar em ampliar a sua perspectiva. E o exercício de hoje do vídeo é você repassar os 5 pontos que foram colocados ali e deixar nos comentários qual desses pontos você já melhorou, você já se desprogramou e você flui muito melhor, e qual desses 5 pontos é o seu gargalo, é o seu pontinho fraco que você precisa trabalhar. Que eu tô amando ver a participação de vocês e a conclusão, gente, que a gente pode tirar de todos esses pontos, de toda essa nossa conversa aqui, é que não é simplesmente sobre você viver a sua vida. É sobre você assumir a sua vida. Porque viver a sua vida você tem que viver. Você não tem muita escolha. Você tem que viver essa vida. Mas, e viver, as pessoas vivem. Mas você precisa assumir a sua vida, né? E se refugiar numa ideia de um outro ideal só está minando o seu
a sua energia vital para tocar os seus projetos e para ter relações que realmente valham a pena. Então, não esteja apenas vivo, mas assuma esse potencial maravilhoso que você tem. E se você quiser uma ajuda para se desprogramar, comigo, olho no olho, na câmera, no áudio, atendendo a sua questão aí de forma particular em 4 sessões e também trabalhando com outros colegas desprogramados, você vai fazer parte da mentoria Desprogramados, uma mentoria exclusiva para apenas 10 pessoas. O início, gente, já é domingo. Agora, este domingo. E esse é o último grupo, é a última turma do ano. Não vou abrir mais a mentoria dos desprogramados, porque vou seguir com outros projetos, certo? Então, 4 sessões aos domingos, eu, você e mais 9 desprogramados. A gente vai desprogramar todas as áreas da vida. Então, se você estiver precisando desse apoio, pegar na mão e ir traçando esse caminho de desprogramar crenças limitantes na vida afetiva, profissional, financeira e ao final dos 4 encontros, elevar o seu poder pessoal e sua autoestima dentro da didática e do método de desprogramação de crenças, você será muito bem-vindo à nossa última turma do ano. Os links de inscrição estão aqui. Um beijo e até lá!